E aí, meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida e vamos com mais uma dica de direito administrativo desse projeto sensacional de dicas para o TSE Unificado. A nossa dica de hoje é sobre registros de atos de pessoal. Professor, que história é essa de registro de atos de pessoal? Só para vocês entenderem, entre as competências do Tribunal de Contas da União está a competência de registrar a legalidade da admissão de pessoal e da concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Essa competência consta no artigo 71, inciso 3 da Constituição, que diz que compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade, e aí ele coloca assim, dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quando eu faço a apreciação da admissão de pessoal, eu não analiso o provimento de cargo em comissão. Então, na admissão, no registro da admissão de pessoal, eu analiso qualquer tipo de provimento. Pode ser efetivo, empregado público, temporário. Mas eu não analiso o provimento em comissão. Agora, o próximo tópico. O Tribunal de Contas da União também aprecia para fins de registro a concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Só que ele não vai analisar melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Exemplo, o servidor foi aposentado por invalidez e por alguma razão estava recebendo proventos proporcionais. Entrou na justiça, conseguiu mudar isso para proventos integrais. Como mudou o título concessório, manda para o TCU fazer um novo registro. Agora o servidor se aposentou no dia X com proventos proporcionais e recebeu uma revisão geral anual, que é a atualização por causa da inflação. Não precisa registrar novamente, porque eu não alterei o fundamento legal do ato concessório. Até aqui tudo tranquilo. Só que agora a gente vai começar a aprofundar o negócio. Primeiro a gente vai falar da súmula vinculante 3 do STF. A súmula vinculante 3 do STF confirma pra gente que a concessão de aposentadoria é um ato complexo. Por que é um ato complexo? Porque depende da análise do órgão e do Tribunal de Contas da União. Enquanto não houver análise dos dois, o ato não está pronto. Consequentemente, se o TCU indeferir o registro, ele não precisa conceder contraditório. Por que não? Porque eu ainda não tenho um ato pronto. Só há contraditório se o ato já está pronto. Olha o que diz a súmula vinculante 3. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando a decisão puder resultar na anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, na análise de aposentadoria, reforma e pensão, o TCU não concede contraditório e ampla defesa. Porém, o STF colocou um freio para a atuação do Tribunal de Contas da União. Falou o seguinte, TCU, você não precisa conceder contraditório, mas também não pode demorar muito tempo. E aí o STF falou para a gente que os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Esse prazo conta a partir da chegada do processo na Corte de Contas, então não é do dia que o órgão concede, mas do dia em que o tribunal recebe o processo. Começa a correr o prazo de 5 anos, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Por fim, tem uma outra tese que foi fixada pelo STF que mostra pra gente que não existe hierarquia entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Nesse caso, se o Tribunal de Contas indefere o registro, não pode o Poder Legislativo invadir essa questão e revisar a decisão do Tribunal de Contas. Olha o que o STF falou. A competência técnica do Tribunal de Contas, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. A partir de todas essas informações, eu vou fazer esse resumão sobre registro de atos de pessoal. Vem comigo. Primeiro, o que é o registro de atos de pessoal? É um controle de legalidade realizado pelo Tribunal de Contas. O que é registrado pelo Tribunal de Contas? A admissão e a aposentadoria, reforma e pensão. Na admissão, o tribunal não registra provimento em comissão. E na concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ele não analisa melhoria que não altera o fundamento legal do ato concessório. Na jurisprudência do STF, é ato administrativo complexo
não tem contraditório e ampla defesa, conforme a súmula vinculante 3. O Tribunal de Contas tem 5 anos para julgar a legalidade, a contar da chegada do processo à Corte de Contas. Se não analisar em 5 anos, o registro é concedido automaticamente. E, por fim, não se submete à revisão pelo Poder Legislativo. Como será que isso pode cair em questões de concurso público? Vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado Delta negou o registro de admissão de pessoal realizado pelo município Alfa, situado no Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pelo qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão da metade de seus membros. Considerando o controle externo exercido pelo Legislativo sobre atos administrativos, à luz da orientação do STF, firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que, letra A, a decisão da Câmara está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Legislativo. Pessoal, de fato, o Tribunal de Contas presta o auxílio ao Poder Legislativo, mas isso não significa que o Tribunal de Contas é subordinado ao Legislativo. Então a letra A está errada. Letra B. A Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão por meio de decisão de 2/3 dos seus membros. Errado. Essa exigência de 2/3 acontece no julgamento das contas do prefeito municipal. Quando a Câmara julga as contas do prefeito, se ela quiser contrariar o parecer prévio do Tribunal de Contas, ela precisa de um quórum de 2/3 dos seus membros para contrariar o parecer prévio. Aqui eu estou falando de registro e não de parecer prévio. Então a letra B está errada. Letra C. A competência técnica da Corte de Contas, ao promover a negativa em questão, não se subordina à revisão do Poder Legislativo. Esse é o nosso gabarito, conforme tese que nós acabamos de ver. Vamos para a letra D. A Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita, ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente. Esse item está errado. Eu não concordo totalmente com esse gabarito. Mas o que ele está falando de outra situação? Qual seria uma situação em que a Câmara poderia rever a decisão do tribunal? No julgamento das contas do prefeito. O Tribunal de Contas emite parecer prévio e a Câmara pode rejeitar o parecer prévio, mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Não é rever a decisão do tribunal propriamente dita, porque o tribunal só emite um parecer, que é uma peça de conteúdo não vinculante. Quem julga de fato é a Câmara Municipal, mas a FGV fez uma interpretação como se estivesse revendo a decisão do tribunal. Tudo bem, a gente entende o que a FGV quis dizer e por isso marcamos o item como errado. Sobra a letra E. A Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal, criada após a Constituição de 88. Só para ficar claro, não é possível criar Tribunal de Contas Municipal após a Constituição de 88. Um município não pode criar o seu próprio Tribunal de Contas. Nós temos o de São Paulo e o do Rio. Novos não podem surgir. É diferente do Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual que fiscaliza vários municípios. Esse pode criar. Agora, um Tribunal de Contas municipal, a Constituição de 88 veda a criação de novos, preservando os 2 já existentes. Com isso, o gabarito é a C de casa e assim nós fechamos mais uma dica desse projeto sensacional. Eu espero que você tenha gostado aqui das minhas dicas e peço mais uma vez o seu like e o seu comentário aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.